Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mente e Corpo comigo, Keila Santos. E hoje vamos falar de um assunto que ainda gera muito tabu: homens e saúde mental. Você sabia que a maioria dos casos de suicídio é cometido por homem? E pasmem, eles são os que menos procuram ajuda e terapia. Como mudar essa realidade? Hoje vamos falar aqui com o meu convidado especial, Leandro, que é meu hipnoterapeuta, especialista em neurociência, e vai contribuir para que a gente desmistifique esse assunto e também quebre esses tabus. Leandro, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Keila. E vamos tentar aqui na nossa conversa conscientizar e ajudar homens, mulheres, enfim, a todas as pessoas que estejam sofrendo, que conheçam pessoas que sofram por conta de não se cuidar e de não tratar da saúde mental, né? Perfeito. Leandro, quando a gente fala de terapia, quando a gente fala de saúde mental, se remete muito a mulheres. É um universo feminino. Isso é o que pensam, né? E eu quero saber de você, por que esse tabu ainda, que homem não pode sentir, ou homem não pode falar de emoção, homem não pode chorar? Por que isso? Eu acredito que por alguns fatores, né? Mas eu vou pontuar dois aqui que eu acredito que tenham mais força nesse pensamento. Eu acho que um deles é... A gente precisa entender que não se nasce homem e mulher, se nasce macho e fêmea. Essa construção social do ser homem e do ser mulher, ela contribui muito para esse afastamento do homem se cuidar. Então, perceba que os homens são criados para serem os que brigam e os que vão pela força, entende? E a mulher, ela é criada para ser a pessoa do cuidado. E esse é o outro ponto que eu queria falar, que são essas duas coisas, é a criação e o papel social da mulher. Se você perceber, o papel social da mulher é do cuidado. Então, normalmente, profissões que cuidam, a gente tem majoritariamente mulheres, né? E é interessante, por exemplo, na área médica, ainda bem que isso está mudando, mas majoritariamente a mulher, ela é enfermeira, então é o cuidado. E o homem, até pouco tempo atrás, ele era um médico, o que conserta, né? Então a gente tem esses papéis sociais muito estabelecidos que eu acredito que faça com que no imaginário popular só a mulher que cuida e consequentemente só a mulher que se cuida, né? Então o cara tem que mostrar virilidade, tem que mostrar eficiência, ele não pode falhar. E aí eu acho que isso afasta um pouco, né? Isso é uma condição, não uma condição, mas uma conduta cultural de aprendizados e de educação, de toda uma cultura. É sobre isso. E como a gente estava conversando mais cedo, assim, eu acho que a culpa de vários males da sociedade é o machismo. Sim. Porque o machismo, ele implica homens e implica mulheres também. Porque ele é muito pesado para o homem sustentar isso, né? Dar conta de toda essa eficiência o tempo todo, né? E a mulher ter que suportar isso também, de ser subjugada, ou seja, o homem é melhor. Então o tempo todo o homem está tentando provar que é melhor quando ele não é. O tempo todo a mulher está tentando provar que ela é capaz, né? E nesse conflito todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Entendeu? E por questão cultural também, um homem sofre calado. Isso que é um grande problema. E o que implica um homem estar calado, sentir calado, resolver tudo calado, carregar tudo calado? Quais são as implicações perante disso e o que leva, né, tudo isso? De cara, assim, o sofrer calado por si já é um problema, né? Imagine que o básico, se eu não falar para alguém o que eu estou sentindo, ninguém vai poder adivinhar, consequentemente eu não vou tratar. E quando a gente trata, quando a gente lida, né, com questões emocionais, ou seja, com coisas subjetivas, é uma dor que não é vista, ela é percebida só por quem sente. Quando se pressupõe ser cuidado, pressupõe eu estou fragilizado. O cuidado, ele pressupõe que eu estou precisando de ajuda. De algo. E essa masculinidade, que também se chama de masculinidade tóxica, ela não permite você se apresentar como frágil.
Entendi. De você se apresentar enquanto eu preciso de cuidado, entendeu? E pode ir até um pouco mais além, que é o seguinte, eu não me permito receber cuidado, eu não me permito receber carinho, entende? Então o homem tem muito essa questão, e aí eu acredito que isso dificulta muito, né? Dificulta a busca de ajuda. A busca por ajuda. E por isso também, seria por isso os altos índices de suicídio entre homens? Também. E o que a gente precisa entender, para quem está nos assistindo, perceba, um problema salva um acidente, uma fatalidade, mas normalmente os problemas da nossa vida, eles vão sendo construídos. Então eles aparecem, vão tomando corpo e tal. Então isso é uma característica, é uma construção. Outra característica não é apenas um fator, né? São vários fatores. E aí quando você não percebe essa escalada, você não se percebe adoecendo. Quando você vê, você já está adoecido. Já está adoecido. E aí é uma questão que entra, que eu acho muito interessante. Essa percepção de dor. Como você não entende que aquilo foi um processo, vamos supor aqui, para ficar mais fácil para quem está nos assistindo. Imagine que de 0 a 10, o 0 é não sentir dor nenhuma. O 10 é o máximo da dor. Esse processo, digamos que eu só venho perceber isso lá quando está no número 7. Eu não percebi que isso levou um tempo para chegar. Quando eu percebo, eu já estou extremamente comprometido. Então, quem sofre tem pressa. Aí eu não entendo ou não quero aceitar que para voltar ao 0 precisa de um tempo também. Então, eu quero urgência naquilo, né? E aí, você não suporta. E o ser humano, né, é ótimo em gambiarras, que é justamente buscar fugas, buscar meios de lidar com aquilo ali de uma forma mais suave e de uma forma que não perceba a dor. A estratégia de fuga ou luta. Exatamente. E o homem, eu acho que ele é expert nisso. Não sei se você vai concordar comigo. O homem é expert nisso, porque ele busca a bebida, ele busca a prostituição, ele busca a pornografia, ele busca N gambiarras que para a sociedade machista é algo normal e natural para homem. Isso, pois é. Mas isso é gambiarras que no final vai ter consequências como a depressão, como a tendência suicídia, como transtorno da ansiedade e até violências domésticas, né? E eu quero saber de você, Leandro, na neurociência, tem alguma comprovação se homem e mulher sentem de formas diferentes ou não, são iguais? O cérebro é igual de um homem e de uma mulher? Você, como é estudioso das neurociências, você sabe me responder se entre homem e mulher, no cérebro, no funcionamento cerebral, quando a gente fala de emoções, de percepções emocionais, de neurotransmissores, tem diferença ou não? São iguais e realmente é o que aprende, é a conduta cultural e familiar que determina? A diferença que existe é uma diferença hormonal, né? Então o homem tem ali, então a gente fala de testosterona, de progesterona, enfim, a gente fala dessa construção corporal. Mas no que diz respeito a essa atitude violenta, né, ou essa atitude de não buscar cuidado, ou sentir mais ou não sentir, não tem diferença. Não tem. E é interessante porque antes da neurociência vem a filosofia. Sim. Né? Então, essa busca pelo autoconhecimento, primeiro ela vem da filosofia, depois ela passa pela psicologia e mais recentemente pela neurociência. Então, a gente tem esse histórico do estudo do ser humano, né? E perceba como é interessante o machismo, né? Subjugar a mulher e dar essa carga maior de responsabilidade para o homem, ela vem em parte, por exemplo, quando você afirma assim, quando você divide mente e corpo, aí você, normalmente a filosofia diz assim, a mente é superior e o corpo é inferior, porque eu sinto as emoções, mas o pensamento é superior digamos, às sensações corporais. Então,
a razão é superior à emoção. Sim. A razão é que comanda e a emoção atrapalha. A gente tem ali esse senso comum. E quando eu, na continuidade disso, eu digo que o homem é racional e a mulher é emocional, eu já estou subjugando. Ou seja, o homem é racional é superior, a mulher é emocional, a mulher que chora, ela é inferior. Então perceba que essa construção social, ela já é de muito tempo. Já é de muito tempo. Entende? Então, no cérebro não tem distinção. Por isso que no começo, né, como a gente já sabe, você nasce macho ou fêmea. A natureza, Sim. Nós somos animais. Mamíferos. E inclusive nós somos animais de uma espécie, a única espécie que se mata. Sim. Por se matar. Por e se não matar, por sobrevivência. Sim. Isso é muito louco, Muito assim. louco. Eu não sei até que ponto isso é inteligente. Até que ponto isso é racional, né? Pois é. Já que nos subjugamos seres racionais. Exatamente. Porque a gente se acha superior por se achar seres racionais. Não tem racionalidade. E qual racionalidade tem no ser humano, Tu né? entende? Então, aí já começa todo o problema, né? Então, quando o ser humano ele já se acha dentro da natureza uma espécie superior, já tá tudo errado. Por quê? Se nós somos... A nossa importância para o universo, para o planeta, ela não é maior do que a de uma barata. É a mesma coisa. Muito forte isso. Nós fazemos parte de um ecossistema e que digo mais, se a nossa espécie sumir da Terra, a Terra vai viver melhor, porque a gente é que destrói. É verdade. Tu tá entendendo? Então você já começa com a prepotência de que você é um ser superior, né? Nessa arrogância de ser superior, você tem uma subdivisão. O homem, que é o racional, ele é superior à mulher, que é emocional. A mulher chora, a mulher não sei o quê, e o homem, entendeu? Isso já... Por isso que eu falo do começo. Nós nascemos macho e fêmea, mas a construção do ser homem e do ser mulher, ela vem depois. E nessa construção, ela adoece. Adoece o homem, adoece a mulher. E como eu sou racional, né, eu não preciso expressar minhas emoções, eu não tenho que me preocupar, eu não choro, eu não falo, eu não compartilho, e eu vou somatizando isso, e óbvio que você vai adoecer. Eu não vou observar o que sinto, né? Eu tenho que ir no automático mesmo. Eu não vou me observar... Porque o problema ele é construído. Sim. Então eu não vou observar o que está acontecendo, o que me incomoda, o que não me incomoda, o que me faz bem, o que faz mal. Quando eu vejo, já explodiu tudo aquilo. É uma bomba que está sendo só abafada. Exatamente. E termina que, por isso, o maior número é de homens. Exatamente. Porque ele passa um longo período da vida sentindo tudo, né, guardando tudo. E quando vai ver, acha que não tem mais saída, porque já está no caos geral, no nível de transtorno e de conflitos internos. Isso. Tão tremendo que acha que não tem saída, então é melhor acabar com tudo. Exatamente. Até mesmo porque ele não foi conduzido a sentir. E ele começa a sentir tudo de uma vez só. A perceber, sentir ele sente. Ele começa a perceber. Mas ele foi educado a não valorizar. Sim. E é interessante, Keila, porque quando você pega uma criança, a criação do menino e da menina, ela já é completamente diferente. Sim. Né? Então, o menino ele tem que ser mais forte, é aquela coisa que a gente falou no começo. Se um menino chora, por que você tá chorando? Menino não pode chorar. Você é mulherzinha. Perceba que o xingamento leva ele pro lugar da mulher. Então, ser parecido com a mulher é uma ofensa. Né? E você indo mais além, né, uma agressão para um homem é chamar ele de bicha, de viadinho, como se ser homossexual fosse um problema. Sim. Entende? Uhum. Então perceba que todo xingamento, toda comparação negativa, ela é com o feminino. Porque o feminino sempre vai ser inferior. Porque o feminino é considerado inferior. E aí, desde sempre, você tem que ser... Você é forçado a calar, você é forçado a não expor. Reprimir, né? Você reprime o tempo todo, você cresce com aquilo ali, socialmente. E à medida que você cresce, você vai o tempo todo guardando aquilo. É óbvio que na idade adulta, você não construiu essa relação com o outro. Com o falar, com o desabafar, com o se aceitar, entendeu? Com o perceber que se fragilizar é normal. Sim. Entendeu? E aí você não tem você não construiu esse hábito
de conversar, você não construiu o hábito de se observar. As pessoas não conseguem te escutar. Porque até mesmo não foram não educadas, sente. Homem não sente, Homem não entendeu? sente, né? E isso é um caldeirão que só vai esborrar, ferver demais e não vai ter jeito. Não vai ter jeito. E só um minuto, Keila. E aí, por exemplo, as mulheres, elas tentam suicídio mais que homem. Só que a letalidade no homem é maior, porque o homem ele busca maneiras mais agressivas. Ele busca arma de fogo, ele busca o enforcamento e tal. A mulher, ela toma um remédio, ela busca outras maneiras. Então, sim, a taxa de letalidade e a taxa de mortalidade entre homens e mulheres, apesar da mulher tentar mais, mas o homem, ele tem esse desfecho negativo muito maior, porque ele busca maneiras mais agressivas. Como tudo, né? Como tudo. O homem sempre vai buscar mais a parte... Então, a neurociência vem também para quebrar esse tabu e para mostrar que realmente não tem grandes diferenças, a não ser hormonal. A não ser hormonal, que não interfere na decisão, e essa decisão é puramente cultural. É a construção social, são os papéis sociais. Sim. Aqui dentro da nossa cabeça não tem nada que justifique essa diferença. Essa diferença de sentir. Não, de jeito nenhum. É a condução cultural mesmo, é o aprendizado. Os papéis sociais. Interessante, muito interessante, né? É importante a gente esclarecer isso. Para que as pessoas se conheçam cada vez mais e entendam, né? Que são seres humanos, que são animais emocionais e mamíferos, né? Buscando sobrevivência, né? E tá dentro de um contexto do qual ele precisa ser moldado para poder sobreviver. Então, eu acho que cada pessoa ela é moldada a sobreviver dentro do seu contexto, sim, familiar, social, e isso cabe a homens e mulheres. Só que, de uma certa forma, muitas vezes a gente escuta, né? Ser homem é muito bom. Quantas vezes a gente escuta, a vida do homem é muito boa, homem é muito bom, mas a gente esquece que homem sente. Muito. Então, quando eu te convidei para cá, né, e escolhemos esse tema, eu achei de extrema importância, porque a gente está aí terminando agosto, né? Vai vir setembro amarelo. É um mês de conscientização contra o suicídio, combate ao suicídio, valorização à vida. E a gente precisa falar sobre homens, né? Sobre o que o homem precisa, né? Ele precisa de ajuda. Como nós, mulheres, podemos ajudar esses homens, né? Já que eles foram educados e conduzidos a não procurarem ajuda. Então, nós, mulheres que procuramos mais, que consumimos mais esse tipo de conteúdo, né? Como podemos orientar e guiar esses homens a buscarem ajuda, a fazerem terapia, a se entenderem, a olharem para si e a compreender as suas emoções. Então, esse foi meu grande intuito, né? Espero que realmente chegue a pessoa final, né? Que esses homens procurem ajuda para não estarem se prejudicando, nem prejudicando os seus familiares, as pessoas que convivem. E eu quero saber de você, como terapeuta, né? Como homem, como as mulheres podem intervir de forma inteligente, impactando esses homens e enxergando eles como seres humanos que sentem. Eles podem não falar, mas eles sentem. Então, como as mulheres podem fazer para que a gente tenha uma sociedade de homens mais sensíveis, vamos dizer assim, sim, mais humanos. Sim. Humanos, que eles cheguem, eles olhem para as suas origens, né, da sua essência. Eu sou um ser humano, eu posso chorar. Eu posso sentir, eu posso fracassar, eu posso falir, eu posso me frustrar, né? Então, eu acho que é isso aí que, por muitas vezes, leva um homem aí ao extremo e realmente acabar com tudo, porque ele não se permite ser frustrado, não se permite se decepcionar, não se permite fracassar. E nós, mulheres, a gente tem um papel de cuidar realmente. Então, a gente precisa usar esse nosso cuidado para também enxergar o homem, não só nos enxergar como seres mais frágeis, sim, que nós não somos, nunca, né? Nunca, jamais. Então, Leandro, me fala, como no seu olhar, na sua percepção, como a mulher pode intervir nisso para ajudar não só o seu companheiro, mas os seus filhos, porque muitas mães estão perdendo os seus filhos para o suicídio e para a depressão. Então, como a mulher pode intervir? Veja como é interessante. A mulher majoritariamente é quem cuida. Sim.
mas ela reproduz uma lógica machista. Sim. E quando você percebe os postos de poder, ou seja, as pessoas que estão no comando de decisões políticas, que cuidam de políticas públicas, altos cargos em empresas e direção em todo lugar, infelizmente, a gente tem um contingente masculino muito maior e a gente tem uma sociedade adoecida. Ou seja, se esses homens nos postos de poder, eles estivessem tomando decisões corretas, nós não estaríamos nesse caos. Percebe como é a contradição? Então, eu acho que a mulher, ela tem diversas formas de ajudar, né? E eu posso separar em dois momentos. Um momento onde já está estabelecido o caos, né? E o momento da educação na infância. Eu vim com essa camisa rosa exatamente por causa desse tema, né? Meninos usam rosa, meninos usam as cores que eles quiserem. Sim. Né? Meninas podem usar o que quiser também. E eu percebo que a gente está num momento histórico em que isso está mudando um pouco. Se a gente não for um pouco, basta voltar 50 anos atrás, a mulher nem votava. Sim. Né? Basta voltar poucos anos atrás, a mulher não tinha o direito de se separar. Isso é muito louco. Então, como você é terapeuta também, a gente entende que as pessoas vão reproduzindo as coisas no automático. Sim. Elas simplesmente fazem e não perguntam por quê. Então a mulher reproduz essa educação machista de quando nasce o menino. Então o menino vai ter um enxoval azul, eu vou dar um presente ao menino, vou dar um carro, vou dar um kit de ferramenta, e para a menina eu vou dar uma boneca. Por aí você já começa o caos. Se o seu filho ele não entender que ele precisa lavar um prato, que ele precisa brincar com a boneca, de tomar conta de uma criança. Porque, veja, um menino que brinca tomando conta de uma boneca, que brinca com outra menina tomando conta, ele não vai ser um gay, se isso for uma coisa ruim, que não é. Mas tu entende a lógica? Porque se a gente partisse desse princípio, dessa educação, a gente não teria homossexualidade. Porque esse é o padrão que se tem de educação para criança. Sim. Tu entende? Então isso não faz sentido, né? Quando você pega o seu filho, criança, e você permite que ele tenha brincadeiras e que ele tenha dinâmicas de cuidado, você está formando um homem que vai cuidar de pessoas. Você está formando um homem que, quando ele crescer e casar, ele não vai abandonar a mulher com o filho, que é o que a gente mais vê. Porque ele já vai Mães ter senso de solteiras. responsabilidade. Ele vai ter senso de responsabilidade. E de cuidar. Entendeu? Ele vai entender que quando ele cuida do outro, ele precisa se cuidar também. Então você precisa construir isso desde a infância. Desde a infância. O menino, ele tem que ir lá lavar uma roupa, ele tem que ajudar a mãe a cozinhar. A menina, ela tem que consertar, ela tem que cair, ela tem que jogar futebol. Você tem que equilibrar esses papéis sociais. Entende? A menina ela não pode ser forjada para ser a princesinha à espera de um príncipe encantado. Né? E aí, para além disso, você liga a TV, todos os heróis dos filmes são homens. Né? Então você, essa masculinidade que tem que fazer, que tem que resolver, que não é assim. Então o papel da mulher... Muita pressão, né? Muita pressão, entendeu? E ele só resolve tudo na porrada. E somos animais. Sim. Toda reação de agressividade é medo. Imagine ali um animal, um cachorrinho ali. Quando ele está acuado, ele tem duas reações. Ou ele foge, aliás, 3 reações, que é do ser humano normal, nós nos enquadramos nisso. Ou você foge, ou você trava, ou você ataca. Então a resposta masculina, quando ele agride uma mulher, quando ele grita, isso é uma resposta de medo. Eu estou perdendo o meu posto. O meu posto de segurança. Eu estou perdendo a minha posição, que eu acho que tenho, mas que ele não tem. Então passo. Eu não consigo debater, eu não consigo entender o que eu sinto, eu parto para agressão. Sim. Entendeu? Quando você não tem argumento, você parte para agressão. Então, a mulher, enquanto mãe,
enquanto a mantenedora dessa educação, na maior parte da sociedade é a mãe que cuida, eu acho que ela precisa passar a desconstruir esse papel social. Eu ainda vou além. Eu acredito que vai mais na fala, na conduta, do que até mesmo na condução, vamos dizer, de uma brincadeira, do enxoval. Porque, assim, a mãe, ela enxerga a filha. Ela pega a filha, tá chorando, ai, minha bebezinha, minha princesinha. E o menino não, cala a boca, o menino não chora. Isso. Tá, que mãe, que mimimi, que não sei o quê. Então, eu acredito que as mulheres na infância dos seus filhos, elas têm que aprender a acolher mais. Isso. Como um ser humano. Não com distinção. A menina precisa de mais cuidado, a menina precisa de mais cola, a menina precisa... Igual. Não, é igual. Exatamente. Não, mas se você der muita manha, isso é dar manha. Não, isso não é dar manha. Isso é dar cuidado, isso é dar atenção, isso é enxergar do seu filho para que ele aprenda a enxergar o outro, para que ele aprenda a acolher o outro, para que ele aprenda a cuidar do outro. Então, eu acho que não culpando a mãe, porque isso também é um aprendizado. É aprendizado. Não é culpando a mãe, mas a partir do momento que você tem consciência, você pode mudar. E o nosso papel aqui é justamente levar consciência, né? Levar essas informações para que a mãe, para você que está nos assistindo, que tem filhos, homens, olhe para os seus filhos e diga, poxa, realmente ele chorou, ele caiu. Eu levanto, menino, não chora. Não, venha cá, meu filho, tá doendo. Né? Tá doendo, tá sentindo o quê? Mãe, eu briguei na escola. Sim, mas meu filho sentiu o quê quando você brigou na escola? Sentiu raiva? Sentiu vontade de quê? Sentiu aqui? Sentiu como? Para que o menino aprenda desde cedo que é visceral, que ele sente no corpo. Isso. Tem muitos homens, eu atendo homens no consultório, que quando eu faço, você sente a emoção? Ele, não sei. Ele não sabe nem... consegue. Ele não consegue, ele não sabe o que tá sentindo. Ele não foi educado para isso. Ele não foi levado a enxergar, a se enxergar, a olhar para dentro. Já a menina não. Quando você pergunta à menina, à mulher, né? Ah, você sentiu raiva? Sentiu o quê? Não, sentiu um aperto no peito. Você sentiu tristeza? Você pergunta ao homem, você sente angústia? A maioria olha para mim e faz assim, que angústia? Não sabe. Então, não aprenderam a identificar as suas emoções. Exatamente. Então, eu acho que é muito além da cor da roupa, é muito além do brinquedo, porque isso aí até ele pode escolher depois que ele está com uma certa idade, né? Mas eu acho que é muito do mínimo. É do mínimo, é da fala, é da pequena palavra que você acha que é bobagem, que passa por um ouvido e sai pelo outro. Mas isso determina a personalidade do seu filho, a forma que ele vai conduzir a própria vida e a vida de quem convive com ele, né? Então, é só para contribuir, assim, na sua fala, faz muito sentido. Mas o que eu vejo em consultório, que eu atendo uma parcela muito boa de homens e que vem através de mulheres. Sim. Todo homem que chega no meu consultório, eu digo, você me conheceu como? Ele, foi fulana que me indicou. Sempre foi uma mulher. Foi minha namorada, foi minha esposa, foi minha amiga. Sempre vem através de uma mulher. E, desculpa te interromper, é interessante você estar falando, que a sua pergunta foi de que maneira a mulher pode ajudar. Essa indicação, ela é o principal, porque veja só, às vezes a mulher, ela quer tanto cuidar que ela acha que vai resolver aquele problema. Sim. Né? Então, uma forma é ela achar que vai resolver. Não, ele vai mudar por causa de mim. Ele não vai mudar por causa de você. Não vai. E a segunda coisa é ela acobertar aquelas falhas de caráter para não perder o cara. Então, ela vai suportando aquilo, ela vai aceitando. É o jeito dele. Sim. Ele é assim mesmo. Aí o cara, ele transforma, né? Ele traveste ciúme de cuidado. Não vista tal roupa. Mas mentira, não é cuidado, é ciúme. Eu não queria que você... É mentira, não é cuidado, é ciúme. Uhum. Então, quando ela começa a aceitar esses comportamentos, a aceitar esse comportamento opressor, e isso vai numa escala... Então, ela está contribuindo para que aquele adoecimento aumente. Ela abafa muito mais do que traz ele para a consciência. Isso, então quando ela não abafa, ela tenta resolver. E não resolve. Nenhuma das duas possibilidades vai ajudar. O que ela tem que fazer é o que as suas clientes fazem. Eu quero lhe ajudar.
eu não tenho expertise para lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar lhe encaminhando. Vamos procurar juntos uma solução. Sim. Então, quando não na educação da criança, mas quando ela já está numa relação e ela percebe esse problema, ela tem que trazer e tentar orientar. E se o cara não quiser, tchau. Ela não pode ficar. E o que eu percebo também, Leandro, conversando com algumas pessoas que perderam homens para o suicídio, é que um homem disfarça muito bem. Pois é. Disfarça muito bem. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que tiveram pessoas próximas, homens próximos, que tiraram a sua própria vida. E a pessoa dizia assim, eu sabia que ele estava em depressão, mas eu não sabia que ele estava tão mal. Pois é. Eu não percebi. Eu não percebi. Onde foi que eu estava que eu não percebi, eu não enxerguei? Será que é que ele mente bem, que ele disfarça muito bem? Ou nós, como sociedade, não fomos levados a enxergar um homem? Era isso que eu queria falar. Ou tudo do homem é normal. Beber é normal, ser ciumento é normal, é de homem mesmo, é do jeito do homem. Agredir, ser assim, é normal, é do... Então a gente normaliza tanto que a gente não enxerga os pequenos pedidos de socorro, vamos dizer assim. É verdade. Quando na questão do excesso da bebida e desses excessos, nessas fugas, eu acho que é homem e mulher. Os dois, eles recorrem às mesmas ferramentas, assim, de fuga. Mas o que você falou é muito interessante, que é o seguinte. A gente precisa entender que nós não vemos a vida como ela é. Nós não vemos as coisas. A gente vê das coisas o que a gente já tem em nós. Por exemplo, se essa conversa nossa aqui fosse sobre tintas ou sobre tecido, né, ou sobre arquitetura, eu ia estar identificando que esse tom do azul ali da cortina é tal azul e tal, essa mesa, Só que como isso não é um ponto nosso de observação, é simplesmente uma cortina e uma mesa, né? Sabe quando... São objetos. São objetos, né? Não passa... A gente vê, mas não enxerga. Sim. Né? Sabe quando você descobre que está grávida ou que alguém está grávido, né? Você vê gravidez em todo lugar, então aquilo passa a ser um ponto de atenção. E aí essa fragilidade masculina, ela não é enxergada porque ela não está no inconsciente coletivo. Nunca foi evidência. Nunca foi. Então eu acho que homem não sofre, então para mim, mesmo que ele esteja sofrendo aqui, vai passar. Vai passar. Entende? Ela não é percebida. Uhum. É aquela história, a gradação, ou seja, quando aquilo vai aumentando eu não percebo, só percebo quando está no limite. Sim. Então, eu acho que junta as duas coisas. O homem esconde, né? Ele faz uma força ali. E a gente faz de conta que não existe. E a gente não consegue perceber. Não consegue perceber. Eu acho que é a junção dos dois fatores. Mesmo os números que não mentem, falando de algo muito real e preocupante. Mesmo os números mostrando, né? Porque é fato. É fato. Então existe uma parcela muito grande de homens sofrendo com depressão. Só que a questão dos números é muito subjetiva, porque a pessoa normal do dia a dia, ela não vai estar com números. Ela vai perceber a vida dela. Então, por mais que sejam números altos, mas como a gente tem uma população muito grande, em grande escala, é como se fosse um pouco para cada pessoa. Entendeu? Quando você junta tudo, realmente são números altos. Mas na percepção de uma pessoa normal no dia a dia, ela não vai ver tantos casos. Então, para ela, isso não é tão comum. E assim, não foi na comigo. Família, isso, exatamente. Agora, é assim, por isso que eu bato muito nessa tecla, eu falo muito sobre esse assunto, muito nas minhas redes sociais, eu falo muito, porque eu acho que a gente precisa trazer essa consciência. Com certeza. Porque quando uma pessoa comete o suicídio, seja ele homem ou mulher, ele apenas não tira a sua própria vida, ele tira a vida de toda uma família. Porque a família, quando perde um ente querido, já sofre. E numa circunstância dessa, o sofrimento é muito maior. Porque começam os questionamentos, começa a culpa, começa... por quê? Onde eu errei? Como é que eu não vi isso? Como eu não vi. Então, isso é muito cruel. Vai destruindo toda uma família. Isso. Então, por isso esse meu alerta, por isso esse meu desejo de falar sobre isso, já que os números são altos, mesmo que as pessoas não queiram ver, nem pode ser propagado, não pode ser falado, né? Mas a gente precisa falar.
e precisa abrir os olhos para a sociedade. Não é só para os homens, mas para a sociedade, porque pode ter alguém precisando da tua ajuda do teu lado. Eu tenho uma amiga, para trazer um relato aqui, eu tenho uma amiga que um grande amigo dela cometeu o suicídio no próprio trabalho. E eles estavam no mesmo ambiente, só que ele foi até uma sala reservada e cometeu o suicídio. E eles eram muito amigos. E depois a gente conversando e ela falando assim, hoje eu me culpo e hoje eu me pergunto por que eu não enxerguei. Porque hoje eu vejo que nos últimos tempos ele tinha mudado. Exatamente. Enquanto ele estava vivo, eu não percebia a mudança dele. Exatamente. Mas ele era um homem feliz, ele era uma pessoa que trazia risada para o ambiente. De repente ele começou a ficar mais tímido, mais introvertido. Né? Ele começou a ficar mais na dele. E a gente não percebeu. Isso. E ninguém perguntou se ele estava precisando de ajuda. E foi um dia que a gente chegou na sala ao lado e ele estava lá, sem vida. Daí todos nós percebemos que ele estava precisando de ajuda. Exatamente. E todos nós hoje nos questionamos e sentimos falta dele. Só que ele morreu antes de cometer. Porque a partir do momento que ele não interagia mais, a partir do momento que ele não tinha mais felicidade, desejo de viver, ele já estava ausente daquele ambiente. Só que ninguém enxergou essa ausência. Exatamente. Só enxergou depois que ele tirou a própria vida. Ele não suportou tanta... como é que eu posso dizer? Ele se tornou invisível. Sim. Então, além do sofrimento que ele trazia, eu acho que se tornar invisível, que alguns homens, algumas falas de homens que eu atendo, traz para mim. Eu me sinto invisível. Ninguém me vê. Ninguém pergunta se eu preciso de ajuda. Porque realmente a gente não foi educado a entender que homem sente, que homem sofre. Muito. Né? Não tem diferença do sofrimento do homem e da mulher. Da mulher. Não tem diferença. Então a gente precisa falar sobre isso, para que as pessoas tragam essa consciência, que desde criança o homem sente, o menino sente a queda. O menino sente quando ele é excluído da sociedade. Ele sente no bullying, quando excluem ele da sala, da festinha. Ele sente quando a mãe trata ele da irmã, do irmão de diferente. Então, ele sente. E a gente precisa entender isso, para que os homens... Porque a fala hoje é sobre homens, né? Então, para que os homens não se tornem invisíveis na sua dor. Isso. Porque a dor que não sangra, dói 2 vezes. E a dor do homem, por não sangrar e ele ainda... As pessoas acharam que ele não sente... Deve doer muito mais. Com certeza. Então, a fala é essa, né? O alerta é esse. A urgência é essa. Isso. É isso que eu percebo, né? E eu queria saber de você se faz sentido essa minha fala. Se você já atendeu algum homem no seu consultório que diz assim, eu sofro e ninguém me enxerga. Acontece, o que é que você acha? O que é que você tem para contribuir com essa minha fala? Isso é um sofrimento recorrente, né? O não ser visto, né? O não ser percebido. E é interessante que no começo da sua fala, assim, eu acho que a gente precisa normalizar a saúde mental e não banalizar. E não banalizar, perfeito. Entende? Porque aí qualquer coisa você pode atribuir, que existem os níveis, né? Uma tristeza não é uma depressão, você pode ficar triste por vários motivos. A depressão ela tem características ali que vão além de uma simples tristeza. Se uma pessoa da sua família morreu, se você perdeu alguma coisa, você vai ficar triste. Mas uma tristeza sem fundamento, sem razão aparente e tal, isso pode ser um quadro depressivo. E é preciso normalizar esse tipo de assunto do cuidado mental, porque as duas possibilidades são muito ruins. Tanto a pessoa que interrompe a vida, quanto a pessoa que vive sofrendo. Sim. As duas possibilidades, elas são daninhas e são possíveis de serem resolvidas, né? É recorrente chegar no consultório do homem sentir-se invisível, né? E a gente volta para aquele mesmo assunto. A masculinidade, ela pressupõe que você tem que estar o tempo todo produzindo, tem que estar o tempo todo resolvendo, tem que estar o tempo todo forte, né? E em algum momento, quando você
E é interessante a realidade da percepção. Às vezes eu percebo que não estou sendo visto. Eu me enxergo assim. Mas a realidade é diferente. Eu estou sendo visto e está tudo acontecendo. Mas eu entro num quadro de tristeza por algo que deu errado e passo a achar que eu não estou sendo visto. Passo a achar que as pessoas não estão notando, que eu não estou sendo reconhecido. E aí gera uma distorção da percepção, de como eu percebo as coisas e não como as coisas são de fato, né? E uma coisa interessante que eu acho que precisa ser dita é que é o seguinte: existem patologias que levam à depressão, né? São questões neurológicas, porque todo o nosso ato, toda a nossa vida, ela é regida por esse negocinho que está aqui dentro da nossa cabeça, que é o nosso cérebro. Então, se você tem qualquer tipo de distúrbio, você pode ter depressão. Isso é um tipo, ou seja, é a fisiológica. Sim. Né? E você tem a causa de depressão e de patologias, né, de transtornos, pela vivência, por questões sociais, por desilusões, e você começa a se enfraquecer naquele sentido. Então, é realmente muito comum chegar pacientes homens no consultório com essa queixa de não estarem se sentindo úteis, ou de o que faz não ser reconhecido, ou de se sentir invisibilizado, ou de não estar dando conta mais do que ele precisa fazer. E ele vai entrando num loop de ficar triste, de ficar decepcionado, de ficar depressivo, e não tem rede de apoio, e ninguém presta atenção, e isso vai levando para essa crescente de adoecimento. E é preocupante. Total, né? E sofre todo mundo. Sofre, né? Todo mundo. É importante lembrar que quando a gente fala do adoecimento masculino, todo mundo sofre. Todo mundo sofre, exatamente. Fica disfuncional, né? Disfuncional. Fica disfuncional. E trazendo toda essa fala, fale pra gente o que é que você acredita que são os maiores impedimentos do homem hoje, numa sociedade globalizada, de muita informação, né? Que tudo a gente hoje tem na mão. Quais são os maiores impedimentos do homem hoje buscar ajuda? Eu acredito que é isso, essa cultura do homem ser o salvador, né? E perceba que a gente precisa entender que o problema, ele não é gerado apenas por um lugar. Ou seja, a minha tristeza, ela pode vir de um lugar. Tudo bem. Mas a continuidade dessa tristeza, ou o meu nível de fragilidade, ele vem de vários fatores. Então, por exemplo, vamos falar do básico, né? O básico. Se você não se alimenta direito, você vai ter um déficit cognitivo. Basta você estar com fome, você fica com raiva, você quer destruir o universo. Levando em consideração que somos seres biopsicossociais. Né? Então a gente tem vários fatores que podem levar a questões. Né? Então, se você não come direito, você já está um ponto negativo ali. Sim. Né? Quando eu falo comer direito, não é comer qualquer coisa. Né? Eu faço uma analogia, se você tem um carro, você pode encher o tanque com água, o tanque está cheio, mas o carro não vai andar. Sim. Porque não é o combustível correto. Né? Não é o correto. Então, comer é comer correto. Ok. Outra coisa básica. Se você não mexe o seu corpo, não faz exercício, se você não tem esse cuidado, você também tem uma perda cognitiva. Você tem uma tendência a ter uma vida mais triste. Se você não vive em sociedade, se você não tem atividades sociais, né? Então, perceba que cada um desse é um pontinho negativo ou positivo. Sim. Né? E aí, quando você junta o pacote, você vai ter ali um resultado negativo ou positivo. Uma outra questão também são os ambientes sociais. Por exemplo, no seu trabalho, muitas vezes você já tem um trabalho que você não gosta. Muita gente, infelizmente ainda, se trabalha pelo dinheiro. Sim. Aí se você está num trabalho que você não gosta e ganhando pouco, você já tem ali meio mundo de coisa de coisa que você já não vai ficar feliz.
Sim. Né? Se você está num trabalho que você ganha pouco, se está num trabalho que você não gosta, e se você tem uma chefia insuportável, aí, junta esses pontinhos negativos aí. Aí você vai... algumas religiões, elas são extremamente machistas. E aí você vai lá na sua religião que diz que o homem tem que ser não sei o que o homem é superior, que tal. E aí você já... Eu tô ferrado aqui, mas... a minha religião diz que eu tenho que ser forte, que eu tenho não sei o quê. Aí eu vou no meu trabalho. Então você tem todo um ambiente que bota você para baixo, que lhe oprime. Sim. Eu percebo, você falando aí, eu percebendo assim, que é uma fala que eu sempre falo. O tem que adoece muito. Muito. O tem que, você tem que chegar no horário, você tem que ter alta performance, você tem que madrugar, você tem que estudar, você tem que ser. O tem que adoece muito. Essa pressão externa, né? É uma coisa que a gente precisa observar, né? E nos policiar também sobre isso, conosco e com o outro. Esse tem que, ele tem a ver com a palavra que eu acho das piores, assim, do nosso repertório, chama meritocracia. Que não existe. Não existe. Né? Então, você precisa ali dar conta de tudo porque você vai ser merecedor. Não tem isso. Não tem. E gera você uma competição. Não tem que nada, você não né? tem que nada. Você não é obrigado a nada. Você faz porque você acha que vai ser melhor. Né? E que a sociedade acha que vai ser melhor. Mas nós, como seres humanos, não temos que nada. Ter que. Nada. Mas é muito usado esse tem que. E eu não posso falar de adoecimento mental sem colocar... existe o recorte machista, né? O homem adoece porque ele quer ser superior e a mulher adoece porque ela não é inferior e isso é um recorte de gênero, mas eu também não posso falar de adoecimento mental sem falar do recorte de raça. Pessoas pretas, elas têm uma pressão infinitamente maior do que outras pessoas. Sim. Eu, enquanto homem negro, imagino o seguinte, todos os lugares que eu vou, todos, certo? E isso independe de condição financeira. Mas se eu entro no mercado, o segurança vem atrás de mim. Isso pode não ser uma realidade, quem está vendo, não é absurdo, né? Se você pegar uma escala social... Se você não é, você não percebe. Você não percebe. Mas numa escala de valor social, né, valor percebido, você tem o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. A mulher negra é o último degrau dessa escala social. É muito pior, né? Mas, por exemplo, imagine que eu tenho preocupações que as pessoas não têm. Então, por exemplo, eu andando numa rua, se eu estiver numa rua e vier uma mulher aqui, e eu tiver se a pessoa estiver do outro lado, eu estiver aqui do lado da calçada, se eu for para aquele destino, mas se eu atravessar a calçada, aquela pessoa vai achar que eu vou assaltá-la. Pelo fato de eu ser negro. E homem. E homem. E homem. Entendeu? Eu não posso me aproximar de um produto na prateleira porque o segurança vai achar que eu vou roubar. Então você imagina, se já tem toda essa camada de pressão social, né, por performance e tal, o homem negro ele sofre uma camada ainda maior. Sim. Que é a camada do preconceito, que é o inconsciente coletivo de achar que aquela pessoa, por ser preta, ela é menos capaz, ela está passível de ser bandido, entendeu? Eu, enquanto terapeuta, a primeira coisa que eu preciso lidar socialmente é o fato de ser um homem negro. Porque você não vê terapeutas negros. Você vê poucos. Entende? Então, em primeiro lugar, a desconfiança. Será que ele é bom mesmo? Em segundo lugar, e vem todas as outras dúvidas. Os preconceitos. Entende? Então, quando a gente fala de adoecimento emocional, né? Então, adoecimento emocional masculino, eu tenho essa primeira camada, que é a camada do machismo, mas eu tenho uma outra camada num recorte racial. E você falando em preconceito, e a pergunta anterior que eu fiz foi justamente o que impede o homem buscar ajuda? Você acredita que seja o preconceito também? Não só, mas também. Também.
Porque a gente tem essa imagem de que isso, inclusive, é tema... tudo isso que a gente está falando aqui cabe a homens e mulheres, né? Sim, mas a gente está sim. no recorte masculino. Sim. Mas, por exemplo, a gente tem historicamente o homem negro escravizado, o homem negro no inventário, no imaginário popular, ele aguenta mais dor. Ele não precisa ser cuidado, porque historicamente ele não foi cuidado. Não foi cuidado. Entende? Então, eu tenho esse... Ou será que... Não, eu não preciso, eu aguento, eu sou forte. Então você tem a camada de machismo, você tem a camada de racismo, né? E eu vou ser atendido por outro homem. E ele vai subjugar a minha dor. O cara não vai me tratar bem. Mas se eu for para uma mulher, eu tenho vergonha de ir para uma mulher, porque ela vai achar que eu sou fraco. E isso gera várias barreiras para que o homem procure cuidado. Você falando isso, eu achei interessante, porque você falando... a maioria dos pacientes homens que eu atendo me falam que veio a mim porque sou mulher. Pronto. Porque Só sou que mulher. quantos outros não vão até você porque você é mulher? É interessante. Tu entende? Mas a maioria que eu atendo é assim, eu sempre tenho esse diálogo, né? Uhum. E quando eu pergunto, eles falam, não, eu vim por você ser mulher. Eu me senti mais segura, eu me senti mais confortável. Eu acho até mesmo por conta disso que o homem aprendeu e entendeu que a mulher é para cuidar. Mas eu acho que tem outra questão aí também, né? Mas tem muitos que não vêm porque eu sou mulher. Isso. Eu tenho pacientes que dizem assim, eu queria muito que meu marido fizesse, que eu até mando pra você, mas ele disse que não vem porque você é mulher e tem vergonha. Pronto. Então mande pra o terapeuta homem, mas manda ele fazer. Isso. Entenda que as duas opções, elas têm justificativas. Sim. Né? E eu acredito que tem a ver com essa questão de machismo. Então, por exemplo, o homem procura a mulher terapeuta porque ele acha que ele não vai ser julgado. Que como ele se acha inferior, né, não tem uma disputa. Sim. Né? Porque se for para outro homem vai achar, ele é mais fraco que eu. Né? E o que procura o homem, ele vai não. Ela vai achar que eu sou mais fraca que ela. Então é melhor dividir aqui com o meu parceiro. Exatamente. As duas. Agora, seja lá pelo que for, procure tratamento. Vá, né? Vá, não quero saber com quem, mas não vá. Não seja onde for, mas vá. Leandro, pra gente finalizar, fala pra quem tá nos assistindo, seja homem, seja mulher, a tua mensagem final, né? Onde te encontrar. Fala um pouco sobre você, para que a gente possa encerrar esse podcast assim com um grande final. Eu vou de trás para frente da sua pergunta. Então, onde me encontrar? As minhas redes sociais, todas elas, tanto Instagram, quanto Facebook, quanto YouTube, TikTok, sem dancinha. É importante. Leandro Silva Terapeuta. Sim. Né? Leandro Silva Terapeuta. Tem bastante conteúdo do YouTube, são conteúdos mais longos, né? Como esse que a gente está fazendo aqui, mais aprofundados. Tem os conteúdos menores, que são os conteúdos de Instagram, os conteúdos de TikTok. Então você pode procurar lá nas duas redes. E uma mensagem para a gente finalizar cuide da sua vida. Essa frase, ela pode parecer uma frase ofensiva, né? Cuide da sua vida, mas ela não é ofensiva, ela é o básico. É a realidade. Você precisa cuidar da sua vida. Da sua vida. Entendeu? Então, cuide da sua vida. Porque a sua vida, ela é fruto das suas escolhas, das consequências das suas escolhas. Sim. Então, se você não cuida da sua vida, você vai fazer escolhas ruins e você vai ter desfechos ruins. E você cuidando da sua vida, você vai, como você fala com muita pertinência, assim... quando uma pessoa se cuida, ela está cuidando de todas aquelas pessoas que estão no entorno. Então, mesmo que não seja por você, mas pelas pessoas que você ama. Pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua companheira, pelo seu companheiro, entendeu? Então, cuide da sua vida. Exatamente. Quem cuida da própria vida tem menos problemas. Isso é fato, né? Porque problemas vão acontecer o tempo todo. Com certeza. Mas a terapia, ela vai lhe deixar mais forte para lidar com a vida. Que a vida não é fácil. Não. Viver não é fácil. Isso é fato, né? Mas viver se torna possível quando você faz terapia. Se torna muito mais leve, né? Com certeza. Porque você se conduz a lidar de forma mais leve, mais compreensiva, mais direta. Mais assertiva, com mais dificuldades. Exatamente. Leandro, muito obrigada pela sua participação. Já acabou?
Já acabou. É a produtora que tá mandando acabar. Dava assunto para 3 dias. Dava assunto para 3 dias. Vamos fazer uma rave de live, ou de podcast. De podcast. Dava tranquilamente. Você pode rave, que aí Olha, a gente vira massa. noites aqui conversando. Pois é. Mas a gente tem hora para terminar, né? E também eu acho que fica cansativo. E também para deixar o gosto para as pessoas acompanharem os outros episódios, Os próximos, né? episódios, exatamente. Então, mas que pena. Espero voltar outras vezes, né? Com certeza. Tema, assunto é o que não falta. Não falta. Mas o nosso podcast hoje foi falando de algo de extrema importância, que é homens e saúde mental. Então, busquem ajuda. Busquem ajuda. E esse tema não é só para os homens, é para os homens e para as mulheres. É algo urgente, é algo necessário, é um caos que nós estamos vivendo, é uma epidemia, né, de saúde mental. Então, busquem ajuda, seja como for, né, façam terapia. Óbvio que eu quero que vocês façam hipnoterapia. Com certeza. Me procurem Leandro, porque vocês vão estar muito bem assistido, né? Muito bem acolhido, muito bem cuidado. E esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Assista, comente e compartilhe o nosso podcast, que vão ter muitos e muitos outros episódios com muitos outros convidados e temas.